Viva de acordo com os planos de Deus. Bênção sem medidas, Ellen White. Edição especial com guias de estudos de capítulos selecionados. Publicado pela Casa Publicadora Brasileira no ano de 2018, primeira edição. Tradução de Renato A. Bivar. Prefácio. O conceito de mordomia cristã está presente em toda a Bíblia. Tal conceito tem como fundamento duas verdades incontestáveis. A primeira diz respeito à fonte de tudo, Deus. As Escrituras declaram que o Senhor pertence à terra e tudo o que nela se contém. Salmos 24, capítulo 24, versículo 1. Tudo que é bom vem dele, e direta ou indiretamente deve voltar para ele. Todas as coisas do universo surgiram pela ação do Criador. Portanto, o propósito maior de sua existência deve ser glorificá-lo. A segunda grande verdade tem a ver conosco, seres humanos. Se por um lado tudo pertence a Deus, por outro nada trouxemos para este mundo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. O que temos, em última análise, não é nosso. Somos devedores a Deus pela vida e por tudo que ela traz. Por isso, somos responsáveis perante Ele pelo modo como vivemos e administramos suas bênçãos. Nós não somos, donos do nosso nariz, mas despenseiros da multiforme graça de Deus. No Éden, o ser humano recebeu a nobre tarefa de cuidar da criação divina, como uma espécie de gerente ou caseiro do planeta. Nessa condição, Adão e Eva poderiam usufruir de tudo que havia em seu lar paradisíaco, exceto da parte reservada por Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 17. O princípio contido naquela reserva divina era o mesmo por trás das duas instituições muito importantes, o sábado e o dízimo, separando para si uma parte especial de nossa semana e de nossas posses materiais. Deus nos ensina sua absoluta soberania sobre o tempo e o espaço, e ao devolver-lhe a porção santificada, reconhecemos nossa tal dependência como suas criaturas. Quando devidamente compreendido e colocado em prática, esse reconhecimento se estende para outras áreas da vida. Além do nosso tempo e dinheiro, devemos devotar a Deus também o nosso corpo, nossa mente e os talentos que Ele nos confiou. Se forem bem administradas, essas dádivas resultarão em glória para Deus e salvação para as pessoas. Contudo, tendo em vista o mundo materialista em que vivemos, é inegável o fato de que, dentre todas as coisas que Deus nos confiou para cuidar, uma das mais difíceis de administrar é o dinheiro. Isso porque, como dizem, o bolso é o órgão mais sensível do ser humano. Jesus ensinou que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Mateus 6, 21. Portanto, para ser um bom mordomo, é indispensável saber lidar com os recursos financeiros. Este livro é uma seleção de capítulos da obra Bons Conselhos sobre Mordomia, que apresenta princípios bíblicos para se viver de acordo com os planos de Deus na administração de nossos bens. Desejamos que por meio dessa leitura você experiencie sua plenitude, a bênção sem medida, e que Ele promete àqueles que forem fiéis. Capítulo 1. Colaboradores de Deus. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbio 3, de 9 a 10.
a quem dá liberalmente, ainda lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desdentado. O liberal projeta coisas liberais, e pela liberdade está em pé. A sabedoria divina designou no plano da salvação a lei de ação e reação, tornando a obra da beneficência em todas as suas modalidades duplamente abençoada. Aquele que dá aos pobres abençoa todos e é abençoado em escala maior ainda. A glória do Evangelho, para que o ser humano não perdesse os benditos resultados da caridade, nosso Redentor elaborou o plano de recrutá-lo como seu cooperador. Deus poderia ter alcançado seu objetivo de salvar pecadores sem auxílio humano, mas sabia que o homem não poderia ser feliz sem desempenhar uma parte na grande obra, por uma cadeia de circunstâncias que despertam nele sentimentos de caridade. Deus lhe providencia os melhores meios de cultivar a beneficência e o conserva, doando regularmente para ajudar os pobres e para fazer sua causa avançar. As necessidades de um mundo arruinado nos obrigam a empregar em seu favor nossos talentos, recursos, influências, para apresentar a homens e mulheres a verdade, por cuja falta estão a perecer. Ao atendermos essa demanda, pelo trabalho e por ações solidárias, tornamo-nos semelhantes à imagem daquele que por nossa causa se fez pobre, dando, abençoando outros, assim acumulando riquezas verdadeiras. A glória do Evangelho é o fato de que ele tem como base o princípio de restaurar na raça decaída a imagem divina, por meio de uma constante manifestação de beneficência. Essa obra começou nas cortes celestiais. Ali, Deus concedeu aos seres humanos uma prova inequívoca de amor que nutre por eles. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O dom de Cristo revela o coração do Pai, testifica que, havendo se empenhado em nossa redenção, ele não poupará coisa alguma, por mais preciosa que lhe seja, o qual se necessite para completar sua obra. O espírito de generosidade, o espírito do céu, o abnegado amor de Cristo é revelado na cruz. Para que o ser humano pudesse ser salvo, ele deu tudo quanto possuía e, em seguida, entregou-se a si mesmo. A cruz de Cristo apela para a beneficência de todo seguidor do bendito Salvador. A princípio, ilustrado ali é doar e doar. Isso levado a efeito em real beneficência e boas obras. É o verdadeiro fruto da vida cristã. O princípio dos mundanos é adquirir, e assim esperam conseguir felicidade. Mas, levado a efeito em todos os seus aspectos, o resultado é miséria e morte. A luz do Evangelho que brilha da cruz de Cristo reprova o egoísmo e incentiva a generosidade e beneficência. Não se deveria lamentar o fato de que há cada vez mais pedidos de doação. Deus, em sua providência, está chamando o seu povo para fora de sua limitada esfera de ação, para que se dedique a maiores empreendimentos. Esforço ilimitado é o que se requer nestes tempos em que trevas morais cobrem o mundo. Muitos do povo de Deus estão em perigos de ser enredados pelo mundanismo e pela cobiça. Deveriam entender que a misericórdia dele é que multiplica os pedidos dos recursos. É necessário que sejam apresentados objetivos que estimulem a beneficência, do contrário, não poderão imitar o caráter do grande exemplo. As bênçãos da mordomia.
ao comissionar seus discípulos a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, Cristo designou os seres humanos a tarefa de disseminar o conhecimento de sua graça. Porém, enquanto alguns saem para pregar, ele apela a outros para que se atentem aos seus pedidos por ofertas para manter sua causa na terra. Ele pôs recursos nas mãos das pessoas para que suas dádivas divinas possam fluir através de canais humanos, fazendo nós a obra que nos foi designada para salvar nossos semelhantes. Essa é uma das maneiras de Deus exaltar o ser humano. É justamente a obra de que o homem precisa, pois isso despertará em seu coração as mais profundas simpatias e ativará as mais elevadas capacidades da mente. Tudo quanto há de bom na terra foi colocado aqui pela generosa mão de Deus, como uma demonstração de seu amor ao homem, aos necessitados são deles, e dele a sua religião. O ouro e a prata pertencem ao Senhor, que se quisesse poderia fazer com que chovesse do céu. Porém, em vez disso, ele fez dos seres humanos seus administradores, confiando a eles recursos não para que fossem acumulados, mas usados em benefício dos outros. Desse modo, pessoas tornam-se meios pelo qual Deus distribuiu suas bênçãos na terra. Ele planejou o sistema de beneficência para que o homem pudesse se tornar como seu Criador, com caráter benevolente e altruísta, e finalmente participar com Cristo na recompensa eterna e glória. Reunindo-se ao redor da cruz, o amor demonstrado no Calvário deve ser reavivado, fortalecido e difundido entre nossas igrejas. Não devemos nos fazer tudo quanto podemos para tornar eficazes os princípios que Cristo trouxe ao mundo? Não devemos nos esforçar para estabelecer, tornar eficazes os empreendimentos de beneficência que agora são reclamados sem demora? Ao estarem você perante a cruz e verem o príncipe do céu morrendo por vocês, podem fechar o coração e dizer: não tenho nada para doar? Aqueles que creem em Cristo devem perpetuar seu amor. Esse amor deve atraí-los juntamente em torno da cruz. Deve-se despi-lo de todo o egoísmo e ligá-los a Deus e uns aos outros. Reúnam-se ao redor da cruz do Calvário em sacrifício e renúncia. Deus abençoará vocês ao fazerem o melhor que podem. Ao se aproximarem do trono por meio da corrente de ouro lançada do céu à terra para erguer pessoas do abismo do pecado, o coração de vocês vai se expandir em amor por seus irmãos e irmãs que estão sem Deus e sem esperança no mundo. Capítulo 2. Nosso generoso benfeitor. O poder de Deus se manifesta nas pulsações do coração, na atividade dos pulmões e nas correntes vivas que circulam pelos milhares de diferentes condutos do corpo. Devemos a Ele todo momento da existência e todos os confortos da vida, as capacidades e habilidades que elevam o ser humano acima das demais criaturas inferiores, são dádivas do Criador. Ele nos presenteia com seus benefícios. Estamos em dívidas com Ele, pelo alimento que comemos, pela água que bebemos, pela roupa que vestimos e pelo ar que respiramos. Sem a especial providência dele, o ar estaria contaminado com pestilência e veneno. Ele é generoso, benfeitor e preservador. O sol que brilha sobre a terra e embeleza toda a natureza, a encantadora e solene luminosidade da lua, os esplendores do firmamento salpicado de brilhantes estrelas, a chuva que refrescam a terra e fazem florescer a vegetação, as preciosas coisas da natureza em toda a sua variada riqueza,
a vegetação, as árvores altaneiras, os arbustos e as flores, as espigas tremulantes, o céu azul, a terra verde, a mudança do dia e da noite, renovação das estações, tudo fala ao ser humano do amor ao seu Criador. Ele nos uniu a si mesmo por todos esses laços do céu e da terra. Cuida de nós com muita ternura. Cuida como quem cuida de um filho, de uma mãe que cuida de um filho em aflição. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Recipientes contínuos para doar continuamente. Assim como recebemos continuamente as bênçãos de Deus, devemos também doar de forma contínua. Se o benfeitor celestial interrompe suas dádivas, podemos ter desculpas para não doar, pois nada teríamos para dar. Deus nunca nos deixou sem nenhuma providência de seu amor, pelo fato de nos ter feito o bem. A cada momento somos mantidos pelo cuidado de Deus e sustentados pelo seu poder. Ele enche nossa mesa de alimento, dá-nos sono pacífico e refrigerador. Semanalmente nos traz o sábado, a fim de que possamos descansar de nossos trabalhos seculares e adorá-lo em sua própria casa. Deu-nos sua palavra para que fosse uma lâmpada para nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Em suas sagradas páginas encontramos sábios conselhos e sempre que a ele elevamos nosso coração de contrição e fé, concede-nos as bênçãos de sua graça. Acima de tudo está o presente infinito, o querido Filho de Deus, por meio de quem fluem todas as outras bênçãos para essa vida e futura. Certamente, a bondade e a misericórdia nos seguirão a cada passo, tão somente quanto desejarmos que o Pai infinito deixe de nos conceder suas bênçãos, é que devemos exclamar com impaciência: até quando vamos ter que doar? Não devemos apenas devolver fielmente a Deus os nossos dízimos que Ele requer como seus, mas também devemos trazer à tesouraria dele um tributo como oferta de gratidão. Com coração leve, levemos ao nosso Criador as primícias de toda a sua generosidade, nossas mais preciosas posses, nossos melhores e mais santos serviços. A única maneira de manifestar gratidão. O Senhor não precisa de nossas ofertas, não. O podemos enriquecer com nossas doações. Diz o salmista: tudo vem a ti, e das mãos tu damos. No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação de sua misericórdia, pelos esforços abnegados para passá-los a outros. Essa é a única mentira pela qual nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. Ele não providenciou outro meio. O argumento de Paulo contra o egoísmo. Paulo procurou desarraigar do coração e de seus irmãos a planta do egoísmo, pois o caráter não pode ser completo em Cristo quando o amor próprio e a cobiça são conservados. O amor de Cristo no coração os levaria a ajudar seus irmãos em suas necessidades, ao lhe mostrar-lhes o sacrifício que Cristo havia feito a seu favor, procurou despertar-lhes o amor. Não vos falo em uma forma de mandamento, disse ele, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade de vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que sua pobreza se vos tornasse rico. Eis o poderoso argumento do apóstolo. Não é mandamento de Paulo, mas o Senhor Jesus Cristo. Quão grande foi o presente de Deus para o ser humano e a maneira como ele o entregou, com uma generosidade que jamais poderá ser superada. Ele doou para salvar os rebeldes filhos dos homens e fazer com que vissem seu propósito e sentissem o seu amor.
demonstraram vocês por meio de suas dádivas e ofertas, e não consideram coisa alguma boa demais para entregar àquele que deu o seu Filho unigênito. O espírito da generosidade e o espírito do céu. O espírito egoísta é o espírito de Satanás. Capítulo 3. Razões para doar. Deus não depende do ser humano para o progresso de sua causa. Poderia ter feito dos anjos os embaixadores da sua verdade. Poderia ter tornado sua vontade conhecida, assim como proclamou em Sinai a lei com sua própria voz. Porém, para cultivar em nós o espírito da benevolência, escolheu empregar os seres humanos para fazerem esse trabalho. Cada ato de abnegação para o bem dos outros fortalecerá o espírito de beneficência no coração do doador, levando cada vez mais perto do Redentor do mundo, que, sendo rico por amor a nós, se fez pobre, para que sua pobreza enriquecêssemos. É somente quando cumprimos o propósito divino de sua criação, de nossa criação, que a vida pode ser uma bênção para todos nós. Todas as dádivas de Deus para o ser humano se demonstrarão apenas uma maldição, a menos que as empregue para abençoar seus semelhantes e para o avanço da causa de Deus na terra. O resultado de buscar o lucro é essa crescente devoção de ganhar dinheiro, o egoísmo que o desejo de ganhar produz, que mata a espiritualidade da igreja e remove dela o favor de Deus. Sempre que a cabeça e as mãos estão constantemente ocupadas em planejar e trabalhar arduamente para o acúmulo de riqueza, os reclamos de Deus e da humanidade são esquecidos. Se Deus nos tem abençoado com prosperidade, não é para que nosso tempo e atenção sejam desviados dele e dedicado àquilo que ele nos emprestou. O doador é maior do que dádiva. Fomos comprados por preço. Não somos de nós mesmos. Será que nos esquecemos desse preço infinito pago pela nossa redenção? Será que a gratidão morreu em nosso coração? Não faz a cruz de Cristo como que envergonha uma vida de comodidade com descendências egoístas? Estamos colhendo os frutos da nossa infinita abnegação e ainda quando há trabalho a fazer, quando é necessário, o nosso dinheiro para ajudar na obra do Senhor, na salvação de pessoas, nos exímios do dever e oramos para ser desculpados. Ignóbil, indolência, descuidada, indiferença e ímpio egoísmo fecham nossos sentimentos aos reclamos divinos. Deveria Cristo, a majestade do céu, o Rei da glória, levar a pesada cruz, usar a coroa de espinhos e beber o cálice da amargura, enquanto nos reclinamos ociosamente, glorificando-nos a nós mesmos e nos esquecemos das pessoas por quem Cristo morreu para redimi-las por seu sangue precioso? Não, devemos, enquanto é dia, trabalharmos, doar, ofertarmos enquanto temos força, para que possamos ter sua aprovação, receber sua recompensa. Nosso maior conflito com o eu. Nessa vida, nossas posses são limitadas, mas o grande tesouro de Deus nos oferece é sua dádiva. O mundo é limitado, compreende cada desejo humano e vai muito além de nossos cálculos humanos. No grande dia da decisão final, em que cada pessoa será julgada segundo o que tiver feito, toda voz de justificação própria será silenciada, pois se verá que em seu legado à raça humana o Pai deu tudo o que tinha para dar, e que os que recusaram aceitar a graciosa oferta estão sem desculpas. Não temos exteriormente inimigos que precisamos temer. Nosso grande conflito é contra o eu não consagrado. Quando vencermos o eu,
Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meus irmãos, há para nós uma vida eterna a ganhar. Combatemos o grande combate da fé. Nossa prova não está no futuro, mas é agora. Enquanto ela se prolonga, busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. As coisas que agora servem ao propósito de Satanás como ciladas para enganar e destruir, lhe serão acrescentadas. Mancha imunda. Jamais devemos nos esquecer de que somos colocados sob prova no mundo, com o propósito de determinar nossa habilitação para a vida futura. Ninguém cujo caráter esteja contaminado pela nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para que o uso delas, que fizermos delas, revele-se as riquezas eternas que nos poderão ser confiadas. Nossas posses dadas apenas em confiança. Independentemente se as posses de uma pessoa sejam grandes ou pequenas, ela deve se lembrar de que são apenas em sua confiança. Tem que prestar contas a Deus por sua força, habilidade, tempo, talentos, oportunidades e recursos. Esse é um trabalho individual. Deus nos dá para que possamos nos tornar como Ele, generosos, nobres e caridosos ao doar uns aos outros. Aqueles que são esquecidos de sua missão divina só procuram economizar ou gastar na satisfação do orgulho ou do egoísmo, poderão alcançar os ganhos e prazeres do mundo, mas à vista de Deus, avaliados por suas realizações espirituais, são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Sempre que aplicada corretamente, a riqueza se torna um vínculo áureo de gratidão e afeto entre o ser humano e os seus semelhantes. É um forte laço a ligar suas afeições ao seu Redentor. O dom infinito do querido Filho de Deus exige dos recebedores de sua graça expressões tangíveis de gratidão. O que recebe luz do amor de Cristo está sob, portanto, a sua mais imperiosa obrigação de difundir a bendita luz sobre outras pessoas que estejam nas trevas, para despertar os atributos do caráter de Cristo. O Senhor permite que o sofrimento e a calamidade sobrevenham a homens e mulheres para nos tirar de nosso egoísmo e despertar em nós os atributos de seu caráter, compaixão, ternura e amor. O amor divino faz seus apelos mais tocantes quando nos pede que manifestemos a mesma terna compaixão que Cristo manifestou. Ele era um homem de dores e sabia o que é padecer. É afligido em todas as suas aflições. Ama homens e mulheres como tendo sido comprado pelo seu próprio sangue e nos disse: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. A mais elevada honra, a maior alegria. Deus é a fonte de vida, luz e alegria do universo. Como raios de luz do sol, fluem dele bênçãos a todas as criaturas que ele fez. Em seu amor infinito, tem concedido aos seres humanos o privilégio de se tornarem participantes da natureza divina e, por sua vez, difundirem bênçãos aos seus semelhantes. Essa é mais elevada honra, a maior alegria que Deus pode conceder ao ser humano. Os que aqui se tornam participantes de obras de amor são levados para mais perto do Criador. Os que recusam tornam-se tornar-se cooperadores de Cristo, de Deus. Aqueles por causa da condescendência egoísta ignoram as necessidades de seus semelhantes. Os avarentos que aqui amontoam seus tesouros estão afastando de si as mais ricas bênçãos que Deus lhe pode dar. Capítulo 4. Um conflito de princípios. Os seres humanos pertencem a uma grande família, a família de Deus. O Criador designou que respeitassem e amassem uns aos outros, manifestando sempre interesse puro e abnegado no bem-estar mútuo. O alvo de Satanás, porém, tem sido levar as pessoas a pôr o eu em seu primeiro lugar,
e ao elas se entregarem ao seu controle, tem desenvolvido um egoísmo que enche o mundo de miséria e contenda, pondo os seres humanos em desavença uns com os outros. O egoísmo é a essência da depravação, e pelos seres humanos terem se submetido ao seu poder, o que se vê no mundo é o oposto da fidelidade a Deus. Nações, famílias e indivíduos estão cheios de desejo de fazer do eu um centro. O homem almeja governar sobre os seus semelhantes, afastando-se de Deus e do próximo em seu egoísmo. Segue suas inclinações desenfreadas, age como o bem dos outros dependesse de se submeterem ao seu controle. O egoísmo tem causado discórdia na igreja, enchendo-a de ambição não santificada. O egoísmo destrói a semelhança com Cristo, enchendo o ser humano de amor próprio, leva a um afastamento contínuo da justiça. Cristo diz: sede vós perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai Celeste. Mas o amor próprio é cego para com a perfeição que Deus requer. Cristo veio ao mundo para revelar o amor de Deus. Seus seguidores devem continuar a obra que ele começou. Esforcemo-nos para ajudar a fortalecer uns aos outros. A maneira de se alcançar a verdadeira felicidade é buscando o bem dos outros. Uma pessoa que ama a Deus e seus semelhantes não trabalha contra os próprios interesses. Quanto mais destituído de egoísmo for seu espírito, tanto mais feliz será, porque está cumprindo o propósito de Deus para si. O fôlego divino é soprado por intermédio de tal pessoa, tornando-a cheia de alegria. Para ela, a vida é um depósito sagrado, preciosa aos seus olhos, porque foi dada a Deus para ser gasta no serviço e em favor dos outros. Uma luta desigual. O egoísmo é o mais forte e mais generalizado dos impulsos humanos. A luta da pessoa entre a solidariedade e a cobiça é uma luta desigual, pois ao passo que o egoísmo é a paixão mais forte, o amor e a beneficência são frequentemente os mais fracos, e geralmente o mal ganha a vitória. Portanto, em nosso trabalho e em nossas doações à causa de Deus, não é seguro ser dominado pelos sentimentos ou pelo impulso. Doar ou trabalhar quando é despertada nossa solidariedade e reter nossas doações ao nosso serviço quando as emoções não são estimuladas é um caminho imprudente e perigoso. Se somos controlados pelo impulso ou pela mera simpatia humana, então, nos poucos casos em que nossos esforços em favor dos outros são pagos com ingratidão, ou em nossas doações são mal sucedidas ou desperdiçadas, bastará congelar as fontes de beneficência. Os cristãos devem agir guiados por princípios fixos, seguindo o exemplo do desprendimento e autossacrifício do Salvador. A tônica dos ensinos de Cristo. A abnegação é a nota tônica dos ensinos de Cristo. Frequentemente, ela é ordenada aos crentes numa linguagem que parece autoritária, por não haver outro meio de salvar o ser humano a não ser separando de sua vida de egoísmo. Cristo deu, em sua vida na terra, verdadeira apresentação do poder do Evangelho. A toda pessoa com que ele sofra, resistindo ao pecado, trabalhando em sua causa na renúncia para o bem de todos. Ele promete uma parte na recompensa eterna dos justos. Pelo exercício de mesmo espírito que caracterizou as atividades de sua vida, devemos nos tornar participantes de sua natureza. Participando dessa vida de sacrifício por amor aos outros, partilharemos com ele na vida futura e com o eterno peso de glória acima de toda comparação. Os frutos do egoísmo. Os que permitem que o espírito de cobiça tome posse de si, acariciam e desenvolvem os traços de caráter que colocarão seu nome como idólatras no livro do registro do céu. Todos esses são classificados como os ladrões, difamadores e extorsionários.
sendo que nenhum deles, de acordo com a palavra divina, herdará o reino de Deus. O perverso se gloria da sua cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Os atributos do avarento opõem-se sempre ao exercício da benevolência cristã. Os frutos do egoísmo sempre se revelam na negligência do dever e na falta do uso dos dons que Deus confiou para o avanço de sua obra. A morte de toda piedade. Cristo é o nosso exemplo, deu sua vida como sacrifício por nós e nos pede que demos nossa vida em sacrifício pelos outros. Assim podemos afastar o egoísmo que Satanás está constantemente se esforçando por implantar em nosso coração. Esse egoísmo é a morte de toda piedade e só pode ser vencido ao manifestarmos o amor a Deus e aos nossos semelhantes. Cristo não permitirá que uma pessoa egoísta entre nas cortes celestiais. Nenhum cobiçoso poderá passar pelos portais de pérola, pois toda cobiça é idolatria. Capítulo 5. Onde Cristo habita a beneficência. Sempre que o perfeito amor de Deus estiver no coração, coisas maravilhosas são feitas. Cristo estará no coração do crente como uma fonte de água que salva para a vida eterna. Mas os que manifestam indiferença para com os sofredores da humanidade serão acusados de indiferença para com Jesus, na pessoa dos santos que sofrem. Nada enfraquece mais depressa a espiritualidade do que encerrá-la no egoísmo e no cuidado de si mesmo. Os que condescendem com o eu e negligenciam cuidar da alma e do corpo daqueles por quem Cristo deu a vida, não estão comendo do pão da vida, nem bebendo da água da fonte da salvação. Estão estéreis e destituídos de seiva, como uma árvore que não dá fruto. São anões espiritualmente, consumindo seus recursos consigo mesmo, mas aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Os princípios cristãos sempre se tornarão visíveis. De mil maneiras, os princípios internos se manifestarão. Cristo, habitando no coração, é como uma fonte que nunca seca. Quando Cristo é entronizado no coração, quando Deus confia riquezas ao ser humano, é para que ele possa adornar a doutrina de Cristo, nosso Salvador, usando seus tesouros terrestres no avanço do reino de Deus no mundo. Ele deve representar Cristo e, portanto, não viver para agradar e glorificar a si mesmo, para receber honra porque é rico. Sempre que o coração é purificado do pecado, Cristo é colocado no trono, uma vez ocupado pela condescendência própria e pelo amor aos tesouros terrestres. A imagem de Cristo é vida na expressão do rosto. A obra de santificação é levada avante na vida. O egoísmo é banido. Vê-se o aparecimento da nova natureza que, segundo Cristo, é criado em justiça e verdadeira santidade. Vencidas a cobiça e a avareza, os ricos devem consagrar tudo a Deus, e aquele que é santificado pela verdade no corpo, na alma e no espírito, também dedicará a Deus sua propriedade e se tornará o instrumento pelo qual outras pessoas serão alcançadas. Em sua experiência e exemplo, será demonstrado que a graça de Cristo tem poder para vencer a cobiça e a avareza, e o rico que devolve a Deus os bens que lhe foram confiados, será considerado um administrador fiel e poderá apresentar aos outros o fato de que em cada centavo dos bens que acumulou estão estampadas a imagem e inscrição de Deus. Capítulo 6. A obra do Senhor deve ser mantida. Os últimos anos de graça estão passando para a eternidade. O grande dia do Senhor está perto de nós. Toda a energia que possuímos deve ser agora usada para despertar os que estão mortos em ofensas e pecados. É tempo de darmos ouvidos aos ensinos da palavra de Deus.
Todas as suas determinações são dadas para o nosso bem. Ele convoca os que estão sob a bandeira manchada de sangue do príncipe Emanuel para darem provas de que reconhecem sua dependência de Deus e a responsabilidade perante Ele de lhe devolver certa parte daquilo que lhes confia. Esse dinheiro deve ser usado para fazer avançar a obra que precisa ser realizada para cumprir a missão dada por Cristo aos seus discípulos. O povo de Deus é chamado para uma obra que requer dinheiro e consagração. As obrigações que nos repousam nos trazem a responsabilidade de trabalhar para Deus até o máximo de nossa capacidade. Ele exige serviço não dividido, a inteira devoção do coração, espírito e forças. Há apenas 2 lugares no universo onde podemos colocar nossos tesouros: no celeiro de Deus ou no de Satanás. Tudo que é dedicado ao serviço de Deus é contado do lado do Satanás e fortalecerá sua causa. O Senhor determinou que os meios confiados a nós sejam usados para a edificação do seu reino. Seus bens são confiados aos seus mordomos para que eles negociem cuidadosamente e lhe devolvam os rendimentos na obra da salvação. Tais pessoas, por sua vez, se tornarão mordomos de confiança, cooperando com Cristo para promover os interesses de sua causa, recebendo para compartilhar. Onde quer que haja vida na igreja, aumento e crescimento. Há também constante intercâmbio, ganhar, doar, receber e devolver ao Senhor o que lhe pertence. Deus comunica luz e bênçãos a cada crente genuíno que reparte com os outros na obra que faz para o Senhor. Ao dar do que recebe, aumenta sua capacidade de receber. É aberto o caminho para a obtenção de novos suprimentos de graça e verdade. Tem mais clara luz de conhecimento redobrado. Desse dar e receber depende a vida e o crescimento da igreja. Aquele que recebe, mas nunca doa, logo deixa de receber. Se quisermos receber novas bênçãos, devemos comunicar os bens do céu. O Senhor não se propõe a vir a esse mundo e derramar ouro e prata para o avanço de sua obra. Ele supre os homens com recursos para que, por suas dádivas e ofertas, mantenham sua obra avançando. O propósito acima de todos os outros para qual os dons de Deus devem ser usados é a manutenção dos obreiros no campo da seara. Se os homens se tornarem condutos pelos quais as bênçãos dos céus possam fluir para os outros, o Senhor conservará suprido esse canal. Não é devolver ao Senhor o que é seu que torna alguém pobre, é reter o que leva à pobreza. Um tempo para economia e sacrifício. Deus apela a seu povo para que desperte quanto às suas responsabilidades. Um dilúvio de luz é irradiado de sua palavra e as obrigações negligenciadas devem ser atendidas. Quando isso for feito, dando ao Senhor o que lhe pertence nos dízimos e ofertas, será aberto o caminho para o mundo ouvir a mensagem que o Senhor determina que ouça. Se o nosso povo tivesse o amor de Deus no coração, se cada membro da igreja estivesse imbuído no espírito de sacrifício próprio, não haveria falta de fundos para as missões nacionais e estrangeiras. Nossos recursos se multiplicariam, 1000 portas de utilidade se abririam e nós seríamos convidados a entrar. Se o propósito de Deus quanto a dar a mensagem de misericórdia ao mundo houvesse sido executado, Cristo já teria vindo e os santos teriam recebido suas boas-vindas à cidade de Deus. Se já houvesse um tempo em que deveriam fazer sacrifícios, esse tempo é agora. Meus irmãos e irmãs, pratiquem a economia no lar de vocês. Joguem fora os ídolos que vocês têm colocado acima de Deus. Abandone os prazeres egoístas. Eu insisto, não gastem tanto dinheiro para enfeitar a casa de vocês,
pois seu dinheiro pertence a Deus e vocês deverão prestar contas a Ele do uso que lhe dão. Não usem o dinheiro do Senhor para santificar os caprichos de seus filhos. Ensinem a eles que Deus tem direito sobre tudo o que eles possuem e que nada jamais pode cancelar esse direito. O dinheiro é um tesouro necessário, não o desperdicem com aqueles que não necessitam dele. Alguém precisa das doações voluntárias de vocês. Aos que estão no mundo famintos, morrendo de inanição, vocês podem dizer: não podemos alimentar todos, mas praticando as lições de Cristo sobre economizar, poderão alimentar pelo menos um. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Essas palavras foram pronunciadas por aquele cujo optou um milagre para satisfazer as necessidades de uma multidão faminta. Caso vocês tenham hábitos extravagantes, afastem-nos imediatamente de sua vida. A não ser que o façam, estarão falidos para a eternidade. Hábitos de economia, moderação e produtividade são uma herança melhor para seus filhos do que um dote rico. Somos peregrinos e estrangeiros na terra. Não desperdicemos nossos recursos na satisfação de desejo que Deus quer que reprimamos. Representemos devidamente nossa fé, controlando nossos desejos. Levante-se os membros de nossas igrejas como um homem só e trabalhem fervorosamente como quem anda à plena luz da verdade para esses últimos dias. De que vale uma riqueza incalculável se é acumulada em caríssimas mansões ou em ações bancárias? Quanto pesa isso na balança comparado com a salvação das pessoas por quem Cristo, o Filho do infinito Deus, morreu? Um privilégio e uma responsabilidade foram-nos dadas para proclamar ao mundo as mais solenes verdades já confiadas aos mortais. Nosso trabalho é a proclamação dessas verdades. O mundo deve ser advertido e o povo de Deus precisa ser fiel ao depósito que lhe foi confiado. Não se deve empenhar em especulações, nem se associar em empreendimentos comerciais com os descrentes, pois isso o impediria de fazer a obra que lhe foi confiada. Jesus disse ao seu povo: vós sois a luz do mundo. Não é questão de pequena importância que os conselhos, propósitos e planos de Deus tenham sido tão claramente revelados a nós. É um maravilhoso privilégio poder compreender a vontade de Deus segundo é revelada, segura a palavra da profecia. Isso nos impõe uma pesada responsabilidade. Deus espera que transmitamos aos outros o conhecimento que Ele tem nos dado. É seu propósito que os instrumentos divinos e humanos se unam na proclamação da mensagem de advertência. Sustento das missões estrangeiras. A solidariedade do povo de Deus deve ser despertada em cada igreja de nosso país e deve haver ação altruísta para atender às necessidades de diferentes campos missionários. Pessoas devem testemunhar sem interesse por causa de Deus, fazendo doações de seu patrimônio. Se tal interesse se manifestasse, o vínculo da fraternidade cristã existiria e aumentaria sua força entre todos os membros da família de Cristo. Essa obra de trazer fielmente todos os dízimos para que haja mantimento na causa de Deus, supriria os que labutam tanto nos campos nacionais quanto nos estrangeiros. Embora livros e publicações sobre a verdade presente estejam espalhando seus tesouros de conhecimento a todas as partes do mundo, mesmo assim, ainda devem ser estabelecidos postos missionários em vários pontos. O pregador vivo deve proclamar as palavras de vida e salvação. Há campos missionários abertos que convidam os obreiros a entrar. A seara está madura e de todas as partes do mundo se ouve veemente clamor macedônico por obreiros.
A obra não deve parar. Se de fato temos a verdade para esses últimos dias, ela deve ser levada a cada nação, tribo, língua e povo. Em breve, tanto os vivos quanto os mortos serão julgados segundo o que tiverem feito por meio do corpo, e a lei de Deus é a norma para a qual eles serão testados. Portanto, devem agora ser advertidos. A santa lei de Deus deve ser vindicada e erguida diante deles como um espelho. Para que essa obra se realize, são necessários recursos. Sei que os tempos são difíceis, não há abundância de dinheiro, mas a verdade deve ser difundida e o dinheiro para disseminá-la deve ser colocado na tesouraria. Abandonaremos a obra? Nossa mensagem é de âmbito mundial. Contudo, muitos estão fazendo literalmente nada, e muitos outros estão fazendo tão pouco, com tamanha falta de fé, que isso é pouco mais que nada. Abandonaremos nós os campos que já abrimos em países estrangeiros? Desistiremos de parte do trabalho em nossas missões nacionais? Ficaremos com medo diante de um compromisso de apenas uns poucos milhares de dólares? Vamos hesitar e nos tornar indolentes justamente agora, nas últimas cenas da história terrestre? Meu coração diz: não posso considerar esse assunto sem ardente zelo no sentido de fazer a obra avançar. Não deveríamos negar nossa fé, não deveríamos negar a Cristo. No entanto, acabaremos fazendo isso, a menos que avancemos segundo a profecia divina for abrindo a caminho. A obra não deve parar por falta de recursos, mas mais meios devem ser investidos nela. Irmãos, em nome do meu mestre, eu apelo a vocês, acordem, vocês que estão embrulhando seus talentos financeiros em lenço, os escondendo na terra, que estão construindo suas casas e acrescentando no terreno, Deus lhe pede: vendam o que têm, deem esmolas. Está chegando um tempo em que os observadores do sábado não poderão comprar nem vender. Rápido, desenterrem os talentos de vocês. Se Deus lhe confiou dinheiro, demonstre-se fiéis à confiança depositada em vocês. Desembrulhem seu lenço e enviem seus talentos aos investidores, para que quando Cristo vier, receba o que é dele com juros. Uma generosidade entusiasmada na conclusão da obra. Bem, no fim, antes que essa obra seja concluída, milhares de dólares estão alegremente depositados sobre o altar. Homens e mulheres sentirão ser um abençoado privilégio participar da obra de preparar pessoas para estarem firmes no grande dia de Deus, e darão centenas de dólares com a mesma generosidade com que agora são doadas quantias menores. Se o amor de Cristo estivesse ardendo no coração dos que professam ser seu povo, veríamos hoje uma demonstração do mesmo Espírito. Se apenas reconhecessem quão perto está o fim de todo o trabalho em prol da salvação de pessoas, sacrificariam suas posses com a mesma prontidão com o que fizeram os membros da Igreja Apostólica. Trabalhariam para o avanço da causa de Deus com a mesma empolgação com que mundanos trabalham para adquirir riquezas. Tato e habilidade seriam exercidos e trabalho sério e desinteressado seria realizado para obter recursos, não para acumular, mas para investir no tesouro do Senhor. E se alguém ficar pobre por empregar seu dinheiro na obra, Cristo se fez pobre por amor de nós, mas nós estamos assegurando riquezas eternas, um tesouro no céu que não falha. Nossos bens estão muito mais seguros do que se tivessem sido depositados no banco ou investidos em casas e em terrenos. Estão guardados em bolsas que não envelhecem. Nenhum ladrão pode se aproximar deles. Fogo algum pode consumi-los.
Ao obedecer à ordem do nosso Senhor Salvador, nosso exemplo pregará mais alto que palavras. A maior demonstração de poder da verdade é vista quando aqueles que professam nela crer evidenciam sua fé pelas obras que fazem. Os que creem nessa solene verdade devem possuir tal disposição para o sacrifício pessoal que será repreendida a ambição mundana dos adoradores do dinheiro.